Nós faremos a leitura de um texto completo, uma passagem que começa no versículo 17 e vai até o versículo de número 38. E embora o texto seja não muito grande, mas alguns versículos, a ideia é que a gente tenha uma visão geral do todo e depois a gente então ressalta o que queremos destacar aqui. Mas a passagem começa aí no versículo 17 do capítulo 20. Então, por favor, me acompanhe nessa leitura da palavra do Senhor. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no mês de agosto, que recém terminou,
A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela comemorou os seus 164 anos, não é mesmo? E também nós consideramos esse mês de agosto como um mês de missões na IPB. E foi uma oportunidade também para nós revisitarmos a nossa história e olharmos para trás e vermos o legado que temos, que começou lá no dia 12 de agosto, naquela sexta-feira, 9h30 da manhã, quando aquele navio que veio dos Estados Unidos atracou no poço do Rio de Janeiro e onde o nosso missionário Ashbel Green Simonton aterrissou, né? Chegou ali. Eu me lembro que logo quando cheguei aqui na primeira igreja, há alguns anos, o reverendo Jefferson me deu para me ler, aí estudando a nossa história, ele me deu o livro O Diário de Simonton. Você lembra disso, reverendo? Você me emprestou o seu próprio livro para eu ler? Ele disse assim: Elias, você tem que ler esse livro, você tem que conhecer bem a fundo a nossa história. E eu li, me apaixonei pela história. E vez por outras eu volto a reler o livro. Alguém aí conhece? Alguém já leu? Presbítero Guedin, já leu alguém? O Diário de Simonton. Gente, vocês têm que ler esse livro, é maravilhoso. Conta ali, não apenas a história, não é, de como foi o chamado, a vivência, as experiências dele desde menino, desde a sua família, começa ali falando, os conflitos que ele tinha na adolescência, aqueles conflitos de ser chamado ou não, ser missionário ou não, né, os estudos, uma série de eventos que sucederam na vida do Simonton, até a sua chegada no Brasil e os anos que aqui trabalhou. Mas nessa última leitura que fiz, irmãos e irmãs, chamou-me muito a atenção, no final do livro, quando ele já estava agora doente, não é? Lá em São Paulo, inclusive, ele tinha ido para São Paulo para ver se ali tratava melhor a saúde, melhorasse um pouco, mas enfim, ele acabou definhando cada vez mais e veio a falecer lá em São Paulo, né? Foi enterrado lá no cemitério dos protestantes, lá na Consolação lá. E lendo essa parte da história, me chamou muito a atenção quando a notícia da morte de Simonton chega no Rio de Janeiro. E lá, os irmãos todos comovidos, e o cônsul dos Estados Unidos, à época, que a história não diz se ele era crente ou não, não fala se ele era presbiteriano ou não, mas ele decide fazer, meus irmãos, um ato em memória de Simonton. E veja, o discurso que aquele cônsul fez na ocasião daquela celebração, esse discurso foi escrito e ele foi publicado e está ali no livro Diário de Simonton. E me chamou muito a atenção nas palavras daquele homem. Ele fez alguns elogios, não é? A formação de Simonton, falou do seu ministério, falou de que ele sabia pregar a fé reformada e respeitar a opinião daquelas pessoas que pensavam de maneira diferente, mas ele sempre pregava a verdade. Isso é muito interessante notar no discurso. Mas o que mais me chama a atenção é a fala daquele cônsul a respeito não dos dotes intelectuais, não da formação, mas quando ele fala do caráter de Simonton. E ele fala da maneira que o testemunho pessoal, o testemunho de vida de Simonton impactou as pessoas que com ele conviveu naqueles anos. O testemunho de vida, o dia a dia, a conduta. E isso me chamou muito a atenção naquele discurso. Eu fiquei pensando nisso. E ao olhar para esse texto de Atos, capítulo 20, que nós acabamos de ler, eu vejo aqui, meus irmãos, olhando para o texto, como servir ao Senhor. Esse é o tema dessa mensagem, como servir ao Senhor. E olhando para o exemplo de Paulo, eu vejo que, em primeiro lugar, como servir ao Senhor, versículo 18, que diz: e quando se encontraram com ele, Paulo, com os presbíteros que ele mandou chamar, a primeira coisa que ele fala é assim: olha, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Como servir ao Senhor?
ao exemplo de Paulo, à luz do texto, em primeiro lugar, com uma conduta ilibada. Com uma conduta ilibada. Paulo, ele, nesse discurso que ele faz aqui, que segundo alguns estudiosos, é o único discurso registrado que ele faz para crentes, para a igreja, né? Existem alguns relatos, alguns discursos de Paulo no livro de Atos, mas geralmente ele fala para pessoas não cristãs. Ele prega, ele traz uma mensagem apologética, ali defendendo a fé, dando testemunho para autoridades, mas uma pregação, um discurso para a igreja, esse aqui é, se não o único. E ele fala então para a liderança da igreja, para os presbíteros de Éfeso e por extensão para toda aquela igreja. E ele começa evocando o seu passado e dizendo para eles: irmãos, vocês bem sabem como foi que me conduzi. E o versículo 31, ele fala sobre também a questão do tempo. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, então não foram alguns meses apenas, mas durante 3 anos, ele conviveu com aqueles irmãos, dia a dia, noite e dia. E ele deu um testemunho de vida impecável. Ele deu um testemunho de conduta cristã ilibada. E por isso agora ele podia, portanto, fazer referência a isso, e é notável que ele começa destacando essa questão do seu testemunho ilibado. Porque, de fato, meus irmãos, a pregação com o exemplo, ela é muito mais evidente, muito mais eloquente que com as palavras. Ilibado significa sem mancha, puro. Ilibado significa aquilo que ficou livre de culpa ou de suspeita. Ilibado significa aquilo que não se deixa corromper. E Paulo, por 3 anos, ele evoca esse passado dizendo: olha, perceba aqui, meus irmãos, a constância, a coerência e a firmeza. Paulo diz: entre vós. Não foi que alguém contou para vocês, vocês viram, vocês conviveram comigo. Entre vós, o tempo todo, então existe uma constância aí, não é? Nessa conduta ilibada. E por isso ele podia evocar e começar agora a sua exortação a esses irmãos, fazendo referência ao seu testemunho, à sua conduta. Há uma frase que ficou muito famosa, porque foi proferida num dos discursos de Abraham Lincoln, mas a história diz que ele resgatou essa frase de um cristão francês chamado Jacques Abadie, e Abraham Lincoln disse o seguinte: olha, você pode enganar a uma pessoa por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não vai conseguir enganar todas as pessoas todo o tempo. Então a ideia é, quanto mais tempo você convive com uma pessoa, quanto mais próximo você convive com aquela pessoa, mais aquela pessoa vai conhecer de você, das suas ações, das suas reações, porque uma ação você pode programar. Olha, eu vou chegar assim, eu vou me vestir de tal maneira, eu vou me portar assim, eu vou dizer isso, isso e isso. Uma ação você pode até programar, mas uma reação, muitas vezes, que nos pega de súbito, não é? E aí você realmente demonstra aquilo que está dentro do seu coração, do seu pensamento. Então, ação, reação e mais ainda, motivação. Então são 3 áreas da nossa vida que revelam o nosso caráter, revelam um pouco da nossa personalidade, daquilo que nós realmente somos na essência. E Paulo pôde evocar e fazer referência a isso no início do seu discurso aqui com os irmãos, falando da sua conduta. Ele não apela para a sua doutrina, ele não faz referência direta à sua pregação, aos seus ensinamentos, aos seus escritos, mas ele faz uma referência, meus irmãos, trazendo como para confirmar e corroborar tudo o que ele ensinava e pregava. Primeira coisa que ele destaca aqui é a sua conduta, é o seu testemunho. Então, aprendemos aqui como servir ao Senhor, em primeiro lugar, com uma conduta ilibada.
E ao olhar para esse texto e pensar nisso, isso vem me confrontar o meu próprio coração. Eu tenho me debruçado sobre essa passagem, sobre esse texto, tenho orado sobre isso e eu digo, Senhor, eu até entendo que este é o padrão bíblico, que esse é o alvo, é a meta, mas eu olhando para o meu próprio coração, meus irmãos, pecaminoso, enganoso, eu não sei você, talvez, enfim, não se enquadre, mas eu ao ver esse nível e ao ver aqui esse parâmetro bíblico tão alto, eu digo, Senhor, eu estou aquém disso. Nem sempre eu consigo alcançar esse padrão, Senhor. O que fazer? Eu já entendi que a minha conduta tem que ser ilibada o tempo todo com todas aquelas pessoas que eu convivo, porque afinal de contas, eu sou a Bíblia, o Evangelho que muita gente vai ler. Então eu já entendi isso. Mas o fato é, meus irmãos, que nem sempre a gente consegue alcançar esse nível. O que fazer, portanto? Essa é uma pergunta que precisamos pensar nessa tarde. E não me resta outra saída, se não lembrar-me, por exemplo, em primeiro lugar, de Lucas capítulo 18, ali do publicano, quando vai dizer o texto de Lucas 18, a partir do versículo 9, que 2 homens subiram ao templo para orar, um deles era o fariseu, e ele se colocava de pé, e orava de voz alta e abertamente se exibindo, e dizendo, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, e aquela oração que ele se jactava, que ele ali se orgulhava de ser um fariseu. E diz o texto que havia um outro homem que de longe, diz Lucas, ele batia no seu peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Então ele se humilhava diante de Deus em oração. Esse é o primeiro passo prático que nós precisamos dar para alcançar uma conduta ilibada. Que glorifique a Deus, que não se torne motivo de escândalo da igreja, senão que seja uma referência para todos. Então, o nosso primeiro desafio é buscar a Deus em oração. Mas há um segundo passo prático. João capítulo 15, no versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse, vós sois limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então, meu irmão, para que nós possamos alcançar e servir ao Senhor com uma conduta ilibada, nós precisamos de encher o nosso coração da palavra de Deus. É esse mesmo evangelho da graça que Paulo fala aqui, que nós já lemos, não é? Como por exemplo no versículo 32, ele fala ali, olha, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Então, meu irmão, encha-se da palavra de Deus, para que você tenha uma conduta ilibada. Em terceiro lugar, não apenas buscar a Deus em oração, não apenas e somente buscar na palavra, mas Gálatas capítulo 5 vai nos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, buscar no Espírito Santo de Deus esse desenvolver em santificação e manifestação do fruto do Espírito, para que nós possamos servir ao Senhor com uma conduta ilibada, uma conduta que glorifique o nome de Deus, uma conduta que seja digno do Evangelho. Como servir ao Senhor? Com uma conduta ilibada. Para que amanhã você e eu possamos, assim como Paulo, fazer referência disso. Com aquele familiar, com aquele amigo, com aquela pessoa com quem nós convidamos, que a gente possa convidá-lo para vir para a igreja, ouvir o sermão no domingo, que a gente possa convidá-lo para o nosso pequeno grupo lá onde nós participamos, que a gente possa convidá-lo para ler a Bíblia e que antes de sentar para estudar a Escritura, que aquela pessoa leia em nós o Evangelho da graça de Deus. Por isso precisamos ter uma conduta ilibada que glorifique o nome do Senhor. Mas há um segundo ponto no versículo 19, no sermão paulino aqui, ele ressalta dizendo, olha, vocês sabem, né? Vocês me acompanharam, viram como eu me conduzi, e o versículo 19 fala, servindo ao Senhor. E é exatamente daqui que eu extraio o tema para essa mensagem hoje. Como servir ao Senhor, né? Em primeiro lugar, com uma conduta ilibada, mas servir ao Senhor também, aqui, baseado no versículo 19, com uma entrega ilimitada. Com uma entrega ilimitada. Veja,
Paulo diz, servindo ao Senhor. Paulo tinha consciência a quem ele servia. Ele não servia ao Sinédrio, ele não servia ao Colégio Apostólico de Jerusalém, ele não servia aos homens, mas ele servia ao Senhor. E essa consciência, e essa certeza, e essa convicção de quem era o seu Senhor, lhe levava, lhe conduzia então a fazer uma entrega ilimitada ao seu Deus. E essa entrega ilimitada, ela se vê aqui no texto em 3 pontos. Primeiro, com relação à natureza da sua entrega, a natureza do seu serviço a Deus, servindo ao Senhor. Essa palavra aqui no original é doulos. Aparece 17 vezes nos escritos paulinos. E doulos é exatamente aquele escravo, não é? Aquele servo, aquele que não pode, não apenas obedecer ao seu Senhor, mas que quer agradar ao seu Senhor. E Paulo, então, ele fala isso, da natureza desse serviço. Veja, servindo ao Senhor com toda a humildade, em primeiro lugar. Então, não basta apenas servir, fazer por fazer, o trabalho pelo trabalho, a missão pela missão, mas fazer essa missão com uma entrega tal, em atitude de humildade, que glorifique ao nome do Senhor, que dê glórias ao nome do Senhor. Então a natureza dessa entrega, em primeiro lugar, ela é com humildade. Mas em segundo lugar, o texto nos informa também que a natureza desse serviço, ele tem um preço a ser pago. E aí o texto vai dizer, no verso 19, com lágrimas e provações. A caminhada cristã, ela não é isenta de lágrimas. Fazendo menção do poeta que escreveu dizendo, nesta vida pelos caminhos, uma coisa aprendi bem, a roseira dá espinhos, mas dá rosas também. Então nós temos um caminho de rosas, mas tem também espinhos. O caminho ele é estreito, a porta ela é bem apertadinha, mas meus irmãos, é o caminho que glorifica o nome do Senhor. Então, se você está com lágrimas, se você está enfrentando provações, saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, Paulo vai dizer que, na verdade, todos aqueles que desejam servir piamente a Cristo Jesus, padecerão perseguições. Faz parte da jornada, faz parte da caminhada, com lágrimas e com provações. No versículo 23 ainda, falando da natureza desse serviço, que por isso então demanda uma entrega ilimitada, Paulo vai dizer, me esperam cadeias e tribulações. E de novo, no verso 31, ele faz referência novamente ali ao choro, às lágrimas. Paulo repete isso no versículo 31 e pede aos irmãos, os presbíteros, os bispos, que se lembrem, que se recordem disso. Então é algo importante, é algo que não pode passar desapercebido. E aí nós lembramos das palavras do salmista, quando lá no final do Salmo 126, ele disse que aquele que sai, no caminho, semeando e chorando, a boa semente, ele voltará trazendo consigo os seus molhos. Como servir ao Senhor? Com uma conduta ilibada, mas em segundo lugar, com uma entrega ilimitada. E aí é a hora que eu pergunto para você, e é a pergunta também que eu faço para o meu coração: como você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao Senhor com uma entrega ilimitada? Ou você é daquele que faz porque tem que fazer, faz porque o pastor mandou, porque o líder da sociedade interna colocou no grupo, e você vai fazer para agradá-lo, para agradá-la? Ou você tem consciência de a quem você está de fato servindo? Como servir ao Senhor? Com uma entrega ilimitada, sem reservas, sem desculpas, sem colocar condicionantes. Servir ao Senhor de todo o coração. Não aos homens, não aos olhos dos nossos líderes, mas servi-lo de maneira ilimitada. E ao olharmos para esse texto aqui, em terceiro e último lugar, nós aprendemos como servir ao Senhor
Primeiramente, com uma conduta ilibada. Em segundo lugar, com uma entrega ilimitada. Mas em terceiro lugar, com uma vocação abnegada. Confira comigo o versículo 24. Porém, disse Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Veja, meu irmão, minha irmã, o senso de abnegação que Paulo tinha. E a palavra abnegar, no dicionário de Oxford, ela significa ali dizendo o seguinte: abnegar é renunciar os próprios interesses ou tendências naturais. Abnegar significa sacrificar-se em benefício de outrem, ou em nome de uma ideia ou de uma causa. Então veja o senso de abnegação de Paulo. E isso tudo está interligado, meu irmão. Por quê? É exatamente que esse serviço que ele fazia, o seu comportamento, o seu testemunho, a sua conduta era ilibada, a sua entrega a Deus era ilimitada, porque ele tinha esse senso de vocação abnegada. Mas perceba um detalhe mais ainda no versículo 24. Não era sem propósito, não era uma situação, digamos assim, a esmo, sem sentido. Não, o versículo diz assim, versículo 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Havia ali um propósito muito bem definido do porquê dessa abnegação, do porquê dessa entrega ilimitada. Paulo tinha muito claro isso, e ele tinha então um fim, uma finalidade, um propósito. Ele queria completar a sua carreira. Ele queria, meu irmão, cumprir o propósito para o qual ele havia sido chamado por Deus. Completar a carreira aqui, nesse contexto, significa exatamente isso. Executar completamente uma tarefa. Completar a carreira aqui pode ser traduzido por acrescentar o que ainda está faltando a fim de tornar algo completo. Em outras palavras, não deixar o serviço pela metade. Não deixar a tarefa incompleta. Mas o objetivo de Paulo era servir ao Senhor de maneira que ele pudesse levar até ao fim, completar a carreira, o objetivo proposto. Será que ele conseguiu fazer isso? Quando nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai escrever aquela famosa frase dele dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que esse seja o nosso propósito. Que essa seja a nossa meta. E que pela graça de Deus, assim como Paulo, nós possamos servir ao Senhor, meu irmão, cada dia, todo o tempo da nossa existência, servir ao Senhor com uma conduta ilibada. Mas ainda nesses dias que estamos chegando ao fim dos tempos, quando mais que nunca na história da igreja, meus irmãos, precisamos dar bom testemunho da fé evangélica. Como o próprio Paulo, escrevendo lá à igreja de Filipos, ele recalcou, ele enfatizou isso também no capítulo 1, no versículo 27, não é? Você pode me acompanhar, Filipenses 1, 27. Paulo, ele exorta a igreja dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Uma conduta ilibada, meu irmão. Esse é o nosso desafio. Isso é a proposta de como servir ao Senhor. Mas não apenas assim, senão que com uma entrega ilimitada. Com aqueles dons e talentos que Deus te deu para servi-lo, que você possa se doar por completo. E fazer aquilo que só você vai fazer, porque Deus te deu na sua mão. Portanto, seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão e cumpra o teu ministério. Que você se entregue de maneira ilimitada para a glória de Deus. E finalmente, que você possa ter essa vocação abnegada,
Colocar Deus realmente de fato em prioridade e que você possa buscar a Deus, a sua justiça, o seu reino em primeiro lugar. E que depois então as outras coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, eu comecei fazendo referência ao diário de Simonton e eu queria terminar também fazendo uma outra menção. Só que agora, quando ele já estava ali no final da sua vida, a última nota que Simonton escreveu no seu diário, no finalzinho ali de 1866, ele escreveu a seguinte nota. No dia 2 de dezembro de 1866. Ele já estava enfermo, não é? Porque ele morreu no dia 9 de dezembro de 67, então praticamente um ano antes, foi a última entrada no seu diário. E ele colocou o seguinte: 1866 já se foi. Fazendo um retrospecto de minha própria vida durante o ano que agora se encerra, tenho de condenar-me. Posso indicar algum trabalho que foi feito da melhor maneira que pude? Sim. Mas será que progredi na direção do céu? É aqui que me sinto em falta. Não posso ir além da prece do publicano. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Será sempre assim comigo? A própria pressão e atividade da vida exterior tem empanado a minha comunhão com aquele para quem esses mesmos serviços são feitos. Quantas vezes minhas devoções são formais e apressadas ou perturbadas por pensamentos de planos para o dia, e pecados, muitas vezes confessados e lamentados, têm mantido o seu poder sobre mim. Meus irmãos, e como eu me identifico com Simonton nessas palavras. Porque não raras vezes acontece assim comigo também. Então precisamos fazer a oração do publicano, todos os dias. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos apelar para a ajuda do Espírito Santo. E a oração com a qual ele termina a sua nota, eu também concluo essa mensagem de hoje, desejando que seja a minha e a sua oração. E Simonton então terminou dizendo: quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Que você e eu possamos desejar um coração totalmente de Cristo, para que possamos servir ao Senhor cada dia, onde quer que estivermos, servi-lo com uma conduta ilibada, com uma entrega ilimitada e com uma vocação abnegada para a glória de Deus. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, pela sua palavra, que nessa tarde pudemos ler e meditar um pouco. Senhor, e diante de nós está um grande chamamento, um grande desafio, Senhor, enquanto servos do Senhor. A sua palavra nos convida a servirmos ao Senhor, como fez Paulo. E ele mesmo escreveu dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a fonte primária não é Paulo, mas é o Senhor Deus. E é a Ti que nós recorremos pedindo a Sua misericórdia, pedindo a Sua graça, para que nós possamos servir ao Senhor dia a dia, glorificando o Teu nome, Senhor, com a nossa conduta, no nosso diário viver, que nós possamos manifestar a Sua graça, refletir a Sua glória, e que as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nos relacionamos, possam ver em nós o amor do Senhor, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo Jesus, e que o Senhor seja engrandecido em nossa vida, Senhor. Que assim seja na vida de cada irmão aqui presente, daqueles que nos acompanham pela internet, que nós possamos, Senhor, assim como orou Simonton também, desejar ardentemente um coração totalmente de Cristo. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do nosso próprio coração. E encha-nos